Os dispositivos do Estado moderno decidem quem viver e quem deixar morrer. Essa é uma das reflexões mais importantes do pensamento do filósofo italiano contemporâneo George Agamben. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Bem-vindos ao canal Universo. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a continuar crescendo aqui na plataforma. Claro, se inscrevam aí, ativem as notificações, o sininho, escolhendo a primeira opção todas para sempre receber vídeos novos. Este quadro é o Explicando Autores, que sai às segundas-feiras às 18 horas. É um quadro que nasce aí para dar um pouco mais de vazão ao Minutos Filosóficos, que sai aos domingos, às 17 horas. Sábado tem resenha de livros. Quinta-feira é um vídeo variado. Geralmente é um quadro de conversas. E às quartas-feiras, quinzenalmente de forma alternada, sai um vídeo de leitura ou quadro Minuto Revolucionário. Então, tem muitos vídeos aqui que são postados, muitas playlists, resenha de livros, de filmes, quadro de conversa, Minutos Filosóficos. Dê uma passeada, dê uma maratonada para ajudar o canal a continuar crescendo e se aproximar da monetização. Claro também, sempre agradecer as muitas e muitas pessoas que chegam aqui no canal e se inscrevem. Deixa aí seus comentários, suas sugestões e críticas também, que eu estou sempre procurando melhorar aqui o universo. Gente, não custa nada também explicar o quadro Explicando Autores, né, que nasce exatamente para dar um pouco mais de vazão ao que é dito ali no Minutos Filosóficos. Tanto é que os autores e as autores que passam aqui nessa sequência aqui do Explicando Autores é exatamente o da sequência lá do Minutos Filosóficos. O episódio anterior foi sobre a Akli Bembe, o próximo é sobre a Djamila Ribeiro, e hoje nós vamos conversar sobre o sobre o George Agamben, né, que é esse filósofo italiano contemporâneo, dos mais importantes na atualidade aí, que tem pensado o contemporâneo, que tem refletido questões da filosofia política fundamentais aqui no Ocidente. E ele é um grande leitor, intérprete, Michel Foucault, que é outro pensador importante para a gente pensar a filosofia política e a vida moderna. Claro que o Agamben tem uma preocupação no momento presente e a vida contemporânea. Duas ideias que eu queria mobilizar para a gente compreender um pouco o pensamento agabeniano, que esse autor muito importante e tem realizado reflexões precisas sobre a realidade. Claro, volta e meia ele dá umas escapadas aí, umas escorregadas, como é próprio em qualquer pessoa, em qualquer teórico, inclusive. Mas as ideias que eu queria mobilizar aqui tem muito a ver com o que a gente vive, tem muito a ver com a forma como os dispositivos do Estado moderno afetam a nossa vida. A primeira ideia é a ideia de homo sacer. E aqui o Agamben resgata um antigo instituto do direito romano, que é o Iustitutum. Era um dispositivo ali do Império Romano, salvo engano, que possibilitava que alguns decretos fossem realizados em um período de tempo determinado e que, se fossem considerados em tempos normais, aqueles dispositivos seriam considerados ilegais, arbitrários, violentos, excessivos. Só que dentro daquele prazo de suspensão do direito, aquelas determinações legais eram institucionalizadas. Então, essa zona limítrofe entre o legal e o ilegal, que é institucionalizada, é que constitui o homo sacer, né? Essa vida insacrificável que está entre o profano e o sagrado. Por que, que o Agamben fala em homo sacer, né? Porque a determinação de um Estado, de um império, um decreto, lei, constituições, legislações é voltada para administrar e regular a vida das pessoas. Então, homo sacer aqui, e aí uma reflexão entre o sagrado e o profano, é aquela vida que nem é sagrada, porque não pode ser afetada em nenhum âmbito, mas que também não é sacrificável, no sentido de que há um dispositivo jurídico que afeta diretamente a vida dela. Há uma suspensão do direito, então ela está na transição ali. Eu vou ler um pouco para vocês compreenderem essa ideia de homo sacer, né, no Agamben. Aqui está no próprio livro dele, chamado Homo Sacer, o Poder Soberano na Vida Nua. Ouçam bem, e peço desculpas pela minha dicção, estou com uma questãozinha na garganta. Aquilo que define a condição do Homo Sacer, então, não é tanto a pretensa ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o caráter particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência ao qual se encontra exposto. Esta violência, a morte insancionável que qualquer um pode cometer em relação a ele, não é classificável nem como sacrifício e nem como, e aí eu não posso dizer a palavra, mas atentar contra a vida de outra pessoa, nem como execução de uma condenação e nem como sacrilégio. Então aqui, o Agamben deixa explícita aquela determinação de um decreto, de um edito, uma determinação legal, vinda de um Estado para a vida de uma pessoa, não pode ser interpretada nem como condenação ou execução daquela vida, nem como sacrifício, nem como sagrado e nem como profano, que essa é a grande dualidade da modernidade que se converte também para a vida contemporânea.
está na zona limítrofe, um estado de exceção, a zona de suspensão das regras. Subtraindo-se as formas sancionadas dos direitos humanos e divino, ela abre uma esfera do agir humano que não é a do sacrum facere e nem a da ação profana, que se trata aqui de tentar compreender. Essa zona limítrofe, segundo Ágabe, é aquela que tem um CEP determinado, é aquela que tem a cor da pele determinada, um gênero determinado, é a voltada para o imigrante. Aquelas pessoas que estão numa zona em que nem estão sobre o manto da legalidade, muito menos sobre o manto do estado de exceção, da ilegalidade. É a zona limítrofe, como eu falei para vocês, e que institucionaliza disposições que afetam a vida das pessoas e determina se elas vão viver ou se elas vão morrer. Gente, no alto desses 5 minutos de vídeo, claro, vou lembrar vocês, não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal, retribuam o conhecimento, né, as informações, as dicas são compartilhadas aqui gratuitamente no canal Universo. Dê aquela maratonada, o canal não é monetizado, mas pretende ser, então ajude o canal a continuar crescendo. Uma segunda ideia aqui para vocês é a ideia de dispositivo. E essa talvez seja uma das mais importantes para a gente compreender o contemporâneo, o hoje, o que é o hoje, o que nos constitui como humanos. Essa ideia de dispositivo é um resgate que o Ágabe faz, uma reinterpretação da ideia de dispositivo Foucaultiana. Ele diz isso, inclusive, no seu texto aqui, o que é o contemporâneo. Essa ideia de dispositivo é tributária das reflexões Foucaultianas. Só que o Foucault coloca essa ideia de dispositivo para explicar a formatação das sociedades modernas, século XVI, XVII. O Ágabe vai dizer que essa ideia de dispositivo é transferida e pode ser transferida para compreender o presente, séculos XX, XXI, que a gente vive hoje. E ele vai dizer, olha, tem uma série de normas, de mecanismos de regulação de comportamentos, mecanismos de violência em lugares diversos, de formas, formatados de forma diversa, que guiam a vida das pessoas. E a isso ele vai chamar de dispositivo. E percebam que a ideia de dispositivo tem tudo a ver com essa determinação, essa escolha do Estado moderno em deixar viver ou deixar morrer, escolher quem vai viver e quem vai morrer. Ou seja, a ideia de homo sacer, de vida sacrificável, que está na zona limítrofe entre o legal e o ilegal, tem tudo a ver com a ideia de dispositivo. Para vocês compreenderem bem, eu vou ler aqui um fragmento do livro Que é o Contemporâneo, de George Agamben. Ouçam bem. Dispositivo passa a ser qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e o discurso dos seres viventes. Então veja que é um quadro muito completo de condutas, de determinações, de orientações do agir humano que determina o que nós somos. Em um termo técnico, bem acadêmico, são os mecanismos de subjetivação que dizem o que nós somos, como somos e de que forma somos. Dividindo todo o existente em duas grandes categorias, os viventes e os dispositivos. Chama o sujeito que resulta da relação, e por assim dizer, do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos. Então o Ágabe sacramenta a constituição do sujeito, aquilo que determina o que nós somos, tem tudo a ver com esses mecanismos de subjetivação, dos dispositivos. E aí ele está falando das normas jurídicas, está falando de normas políticas também, sociais, morais, perdão, a tosse, que determinam aquilo que nós somos, as relações que nós somos. Eu penso que seja bem isso, eu vou abreviar aqui o vídeo porque estou com problema na voz. Perdão. Mas lembrar, né, que no fim do mês de junho eu vou estar realizando uma live com um pouco mais de tempo sobre um autor específico, vocês vão escolher. E aí, perdão, não esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever e ativar as notificações. Valeu!